Êxodo capítulo 12, verso 26 diz assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Essa é a Páscoa do Senhor. Queridos, a palavra de Deus nos fala que houve um tempo em que José, filho de Jacó, ele foi traído pelos seus irmãos, e ele foi levado como escravo e chegou até o Egito, e ali depois houve um período de grande fome, e ali José estava como escravo, e depois ele prosperou e se tornou governador do Egito, e ele foi usado por Deus como um instrumento, para salvar os israelitas, para salvar aquele povo da fome, e então todos os seus irmãos, a sua família chegaram ao Egito, e eles começaram a crescer, se tornaram um grande povo, e depois, diz a palavra do Senhor, que José morreu, apareceu um rei, um faraó que não conhecia José, e começou a escravizar o povo, e o povo começou a clamar ao Senhor, para ser liberto, e diz a palavra de Deus, que Deus ouviu o clamor do povo, e levantou um libertador, Moisés, que havia sido também um príncipe criado no Egito, apesar de ser hebreu, mas que depois que ele cresceu, ele saiu um dia e viu um homem sendo espancado, e ele matou um egípcio, porque ele sabia que ele era hebreu também, e havia um homem ali hebreu sofrendo, ele precisou fugir, depois ele foi pastorear nos campos do seu sogro, e aí ele volta, e Deus o chama para libertar o povo de Israel. E nessa hora, queridos, acontece algo maravilhoso. Após 430 anos de escravidão, diz a palavra do Senhor lá em Êxodo 12, verso 40, o povo estava ali 430 anos como escravo, um povo que chegou livre, e naquele momento então, Deus levantou um libertador, só que a palavra do Senhor nos diz que Faraó não queria libertar o povo, e que Deus endureceu o coração de Faraó, e a cada vez Deus enviava uma praga, enviava ali uma praga para que ele pudesse ver o poder de Deus, e o interessante é que cada uma das 10 pragas representava algo na religião do Egito, representava alguma divindade pagã, alguma coisa que eles cultuavam, e Deus foi destruindo aquela religião, foi destruindo todos aqueles mitos criados pela religião egípcia, e então Deus enviou a 10ª praga, e antes disso, o Senhor falou a Moisés, dizendo o seguinte, dando instruções a ele de como celebrar a Páscoa, e disse o seguinte, disse a ele que eles deveriam pegar um animal, que fosse macho, de 1 ano, sem defeito, um cordeiro ou um cabrito, e que eles deveriam matar esse animal, e que eles deveriam pegar aquele sangue e passar nas vigas das portas, nas laterais, exatamente para quando a morte passasse ali por aquele lugar, quando o Senhor matasse todos os primogênitos dos egípcios, não tocasse no povo de Israel. E o Pessa, no hebraico, que significa passagem, é exatamente isso, que é passar por cima. A morte passou por cima da casa dos hebreus, amém? Glória a Deus por isso, né? E quando nós vemos essa morte desse cordeiro, ele já simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também nós, que temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a morte também passou por cima de nós, porque hoje nós temos a vida eterna em Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E ainda mais, Moisés recebeu instruções de como celebrar essa Páscoa, que eles deveriam matar esse cordeiro, esse cabrito, e comer na sua família, juntamente ali com seus familiares. Se a família fosse pequena, eles poderiam dividir com outra família, né, e comer aquela refeição ali. E diz a palavra, em Êxodo capítulo 12, no verso 8, que eles comeram também ervas amargas, que simbolizava todo o sofrimento e a escravidão que eles tiveram ali no Egito. E eles comeram também o pão ázimo ou asmo, que significa o pão sem fermento, simbolizando exatamente a pressa com que eles tinham que sair do Egito. Eles precisavam sair apressadamente,
A palavra de Deus nos diz ainda no capítulo 12, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eles precisavam comer apressadamente, que era a Páscoa do Senhor. Lendo essa passagem eu fiquei procurando e pensando aqui, onde está o coelho? E onde está o ovo de Páscoa, né? A gente já viu aqui o cordeiro, o cabrito, as ervas amargas, né? E o pão ázimo, mas o coelho, Cláudio, onde é que está? Né? E a gente sabe que isso é fruto da tradição, da cultura. Durante a construção do cristianismo, muitas questões relacionadas a outras religiões foram introduzidas no meio, né, do cristianismo, e chegou até nós como tradição, né? E a gente comprar uma briga com a tradição é difícil, eu não vou fazer isso aqui, mas eu preciso esclarecer, né, para a igreja o que significa esses dois símbolos, que são símbolos de uma deusa pagã, né, de uma deusa nórdica e germânica, a deusa Ostara ou Eostre. Essa deusa, segundo uma das versões do mito, ela, que era a deusa da primavera também, ela era adorada exatamente com esses dois símbolos, né, com o coelho e também com os ovos. E conta o mito que, numa das situações, essa deusa, ela viu ali uma lebre, uma ave, na verdade, que estava presa no gelo ali, e ela transformou essa ave numa lebre. Só que por ser ainda, né, um pássaro, ele continuava colocando ovos, e esses ovos eram dedicados a essa deusa. Interessante, né? E depois isso foi trazendo para a nossa tradição, para a nossa cultura, e essa lebre se transformou no coelho, e toda essa questão, né, dos ovos de Páscoa que eram dedicados a essa deusa, porque ela era uma deusa que era celebrada exatamente no período ali da primavera, início da primavera e outono aqui no hemisfério sul, exatamente para que ela pudesse trazer fertilidade ao solo. Ela era a deusa da fertilidade, né? Então ela era cultuada com esses ovos, eram enterrados para que ela pudesse prosperar a agricultura, para que ela pudesse abençoar aquela colheita, né, que viria. E depois a indústria transformou esses ovos em chocolates. Quem gosta de chocolate aqui? Muita gente, né? Quem não gosta? Tem alguém? Existe alguém que não gosta de chocolate? Mas então transformaram os ovos, né, que era de um culto pagão, em ovos de chocolate. Tem outras versões bem mais, digamos, interessantes aí, que trazem uma coisa bonita, né, para essa questão. Mas, queridos, existe uma simbologia e um culto pagão em tudo isso, e é importante a gente saber, é importante a gente conhecer. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 8,4, o apóstolo Paulo diz que um ídolo não significa nada num mundo em que só existe um Deus. Um ídolo não é nada. Os ídolos, eles não existem, eles são criados pelos seres humanos. E ele também fala nesse capítulo de Coríntios 8, no verso 8, que não somos aceitos por Deus por causa da comida. Mas tem uma coisa importante, queridos, tudo aquilo que está ligado ao paganismo nós precisamos evitar. E aqui eu não quero, né, trazer para a igreja uma doutrina, né? Não estou dizendo que é pecado, quem quiser comer ovo de Páscoa pode continuar comendo, mas particularmente por todo o significado e por toda a simbologia que envolve, né, essa tradição, eu não como ovo de Páscoa, não compro, não dou aos meus filhos. E vou dar uma sugestão aqui, né? Eu conversando de manhã aqui com os irmãos, me disseram que o ovo de Páscoa está bem caro, né? Disseram que o mais barato está em torno de R$60, um pequeno, ele está R$90 a R$100. Vou dar uma sugestão: compre uma paleta de cordeiro e faça um churrasco com a sua família. Amém? E aproveita esse almoço aí e já faz ali uma reunião com a tua família e explica o verdadeiro sentido da Páscoa, contando a história, né, do povo que saiu ali, do povo que estava escravo no Egito, foi liberto, e falando da nova Páscoa. E já aproveita e fala para os teus filhos, para os teus netos, né, e ele representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Queridos, e há uma história também muito interessante, que foi contada numa semana de Páscoa, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, do Cordeiro de Deus, que está
no livro de Mateus, capítulo 21, você pode acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele ia todos os anos com a sua família celebrar a Páscoa em Jerusalém. E no capítulo 21 de Mateus fala que quando Jesus se aproximava de Jerusalém, saindo de Betfage, ele enviou 2 dos seus discípulos. Disse para eles: vocês vão procurar, né, tem um lugar que vocês vão encontrar ali, um jumento, né, uma jumenta, amarrada juntamente com um jumentinho ao lado. Vocês vão lá e peguem ele para mim. E diga para a pessoa lá que depois, né, eu devolvo, depois eu levo de volta, mas que o Senhor está precisando. E eles fizeram exatamente isso. E aqui tem uma simbologia muito interessante, significado. Por que Jesus saiu de Betfage? Por que ele saiu dessa cidade? Segundo a tradição judaica, era dali, daquela cidade de Betfage, que saía o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa, ali no templo de Jerusalém, na semana da Páscoa. E exatamente Jesus sai da cidade de Betfage, como cordeiro pascal que seria sacrificado por todos nós. E ele sai então ali, montado em um jumentinho. E tem mais um outro significado interessante aqui. Por que ele foi no jumentinho e por que ele não foi montado em um cavalo? Não é interessante saber disso. Por que ele foi no jumentinho? Para se cumprir a profecia que está em Zacarias capítulo 9, verso 9. Você pode acompanhar na tua Bíblia também. Zacarias capítulo 9, verso 9, ele diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Amém? Para se cumprir a profecia, Jesus foi montado em um jumento. E tem um outro texto que fala, em Lucas capítulo 19, que fala que deveria ser um jumento que ninguém havia montado. E sabe por quê? Porque também se cumpriu a profecia que está em Números, para se cumprir a palavra, melhor dizendo, que está em Números capítulo 2, capítulo 19, verso 2, que diz, né, que a palavra de Deus nos fala que o sacrifício que seria feito com o animal, seria um animal sem defeito, no qual não tenha sido posto jugo, ou seja, um animal que nunca foi montado. Um jugo ele servia para unir 2 animais, para colocá-los ali para o arado, ou para levar uma carroça, né? Então já simbolizava esse sacrifício desse cordeiro, de Jesus, o cordeiro pascal, e ali ele traz todo um significado. E por que montado num jumento e não num cavalo? A tradição judaica também conta algo interessante, e diz que quando alguém vinha montado em um cavalo, um rei, por exemplo, ele vinha pronto para a guerra, mas se ele viesse montado em um jumento, ele vinha em paz. E Jesus, o príncipe da paz, veio montado em um jumentinho. Isso é tremendo, né? É interessante a gente acompanhar a palavra de Deus e ver diversas profecias se cumprindo. A gente falou sobre isso na escola bíblica hoje de manhã, e a palavra de Deus vai nos mostrando o quanto é maravilhoso a gente perceber que todas as profecias, né, Nini, se cumpriram em Jesus. Todas as profecias. E ainda em Mateus 21, verso 8 e 9, por ser a ocasião da Páscoa, havia uma grande multidão ali em Jerusalém. E quando Jesus entrou ali, montado em um jumentinho, então a multidão estendeu mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E receberam Jesus, aquela multidão gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém? Jesus foi recebido exatamente conforme a profecia. E tem mais outro fato interessante. Na cidade antiga de Jerusalém havia vários portões, 12 portões, né? E Jesus entrou no portão chamado Portão Dourado, o Portão de Ouro, o Portão da Misericórdia, também chamado assim, que era um portão que dava direto ao Templo de Jerusalém. E ele entrou por esse portão. E esse portão ele foi construído, né, por Salomão, depois foi reformado por Herodes. E tem uma profecia também muito interessante que fala em Ezequiel capítulo 44, verso 1 e 2, que fala o seguinte: depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário que dava para o leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou
por ela, e essa porta se encontra trancada hoje. Ninguém mais passa por ela. Exatamente como a profecia de Ezequiel. Essa porta está fechada. Ainda há vestígios da cidade antiga, e um dos portões que estão ali e podem ser vistos é esse portão, o portão dourado. Ele está trancado exatamente por isso, porque o Senhor passou por ali. E há uma crença, eles acreditam, muitos, estudiosos, que ela será reaberta quando o Messias passar por ela novamente. Isso é maravilhoso. E depois disso, depois que o Senhor entrou na cidade santa ali, sendo recebido pela multidão, e eles gritando ali, hosana aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor, diz a palavra de Deus que ele entrou, ele expulsou todos os cambistas, aquelas pessoas que estavam ali vendendo no templo, e transformaram a casa de Deus. A palavra do Senhor fala em covil de salteadores. Ele expulsou todo mundo dali, e depois disso ele curou muitos enfermos, ele fez muitos milagres, ensinou os seus discípulos, até que se aproximou da sua morte. E quando Jesus estava angustiado, chegando o dia próximo da sua morte, ele chamou seus discípulos, e ele foi até um lugar chamado Getsêmani. E ali naquele lugar, ele estava angustiado, estava muito triste, com uma tristeza mortal, e ele orou ao Senhor. E naquela noite ali, naquele momento, ele pediu a Deus, e ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus repetiu isso por 3 vezes, e naquele mesmo lugar, Jesus foi traído. Jesus foi traído por um amigo, por um apóstolo, por um discípulo que ele ensinou. Judas se aproxima dele e o beija. E naquela hora que Jesus é traído, a palavra fala que vários homens que estavam ali, vindo ali por conta dos sacerdotes, daqueles que eram os mestres da lei, que eram contra Jesus, vieram armados e o prenderam, e ele foi levado até a casa de Caifás. E chegando ali, a palavra do Senhor nos fala que, se você quiser acompanhar em Mateus 26, do verso 47 ao 68, Jesus foi interrogado por Caifás, por todos os mestres da lei, pelos fariseus, e eles não encontraram culpa nenhuma em Jesus. Eles não encontraram nada que o pudesse condenar. E ainda que eles levantaram muitas falsas testemunhas, e nenhuma delas trazia algo que dissesse assim: olha, ele cometeu um crime, ele fez algo errado, não tinha nada. Até que aparece uma e diz o seguinte: olha, esse homem disse que ele pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E aí Caifás pergunta dele: mas você não vai falar nada, você não vai responder essas acusações? E Jesus permaneceu calado. Até que o próprio Caifás, ele faz uma pergunta a Jesus. No verso 57 do capítulo 26, ele diz o seguinte, no verso 63, ele diz o seguinte: o sumo sacerdote lhe disse: exige que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. O sumo sacerdote Caifás pergunta, e ele disse: tu mesmo disseste. E naquela hora então Jesus responde para ele: chegará um dia que você verá o Filho do Homem assentado diante do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. E nesse momento, o sumo sacerdote Caifás, ele rasgou as suas vestes, e ele disse: ele blasfemou, e ele é réu de morte. E a partir daquele momento, aqueles homens que estavam ali, aqueles líderes religiosos, começaram a cuspir em Jesus, começaram a esmurrar o nosso mestre. E a palavra de Deus fala que eles deram tapas, e eles diziam: profetiza, e diz quem foi que te bateu. E ali eles começaram a humilhar o Senhor, e ele foi levado até Pôncio Pilatos, que também o interrogou, que também fez várias perguntas, e assim como os líderes judeus, não encontrou nada, não havia culpa nenhuma em Jesus, não havia nada para ele ser condenado. E a gente sabe que para qualquer pessoa, qualquer um de nós que vá a julgamento, nós precisamos ter uma ampla defesa e um contraditório, nós precisamos ter uma defesa de fato, e Jesus não teve essa defesa, e muito mais, não foi encontrado qualquer culpa, nada que o condenasse. E percebendo isso, Pôncio Pilatos ali, ele ficou pensando o que ele faria, porque a sua esposa também, a sua mulher chegou até ele e disse: olha, eu passei a noite sofrendo por conta desse homem.
Não faça nada com esse inocente. E aí, ele pensa então, vou levar até o povo, e o povo vai decidir pela libertação dele, já que ele não fez nada, já que não tem culpa nenhuma em Jesus. E então ele leva, por ocasião da Páscoa, ele leva um criminoso, um assassino, Barrabás, e leva Jesus. E ali eles começam então, ali juntamente com o povo, Pôncio Pilatos começa a perguntar ali do povo, o que vocês querem? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, o assassino? E por conta ali dos líderes religiosos, eles começam a gritar, Barrabás, Barrabás. E a Jesus, o que eu faço? Ele disse, eles disseram, crucificai-o, crucificai-o. Os mesmos que viram o milagre de Jesus, levaram o Senhor para ser crucificado. E conta a palavra em que então, Pilatos levou Jesus para ser crucificado. E naquele momento começou a humilhação ainda maior. Tiraram-lhe as vestes, colocaram um manto vermelho, uma coroa de espinhos, e deram para ele uma vara, e começaram ali a humilhar Jesus, e zombar de Jesus, dizendo, salve o rei dos judeus. E ali eles se colocavam diante do Senhor, fazendo todo tipo de zombaria, e depois eles levaram ao lugar do Gólgota, para que ele fosse crucificado. Diz a palavra do Senhor então que Jesus foi castigado pelos nossos pecados, e ali ele foi também ainda mais humilhado, foi escoteado, ele foi, conforme a palavra do Senhor nos diz, em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi humilhado, ele foi ainda mais maltratado, e depois de tudo ele foi crucificado. E diz a palavra que dividiram as roupas dele e tiraram sortes, exatamente como está escrito em Salmos 22, a profecia que Davi escreveu, que tiraram sortes da roupa do mestre. Ele foi crucificado entre dois ladrões, para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, que diz que ele foi sepultado entre os ímpios, e depois como rico na sua morte, exatamente como está escrito, e todas as profecias se cumpriram no Senhor. E a palavra nos diz que houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Naquele tempo em que Jesus estava na cruz ali, houve um impacto muito grande em toda a terra, em todo o mundo físico e também no mundo espiritual. E houve trevas sobre toda a terra. E Jesus ali na cruz, então, depois de sofrer, depois de ser humilhado, e depois de passar por todas as aflições como homem, porque Jesus foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus, ele possui as duas naturezas, e Jesus estava ali sofrendo como homem, e ali ele se sentiu abandonado, conforme nós cantamos nessa noite, e ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? E essa profecia está lá no Salmo 22 também, no verso 1, e a palavra de Deus nos diz então, que depois que se cumpriu todas as coisas, Jesus deu um brado, e disse, está consumado, está consumado. Jesus havia ali então entregue o seu espírito, e morreu pelos nossos pecados, e quando Jesus morre, acontece algo extraordinário ainda maior. A palavra do Senhor nos diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Segundo fala a palavra de Deus, existia ali no tabernáculo e depois no templo uma separação. Havia um pátio em que era feito o sacrifício, um lugar santo, que foi conforme o presbítero Germano pregou aqui na quarta-feira, né, onde ficava o incensário, que representava a oração dos santos, e havia um lugar chamado Santos dos Santos, e só quem entrava naquele lugar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, e depois de todo um ritual, de toda uma purificação, não podia entrar de qualquer forma, ele entrava ali para oferecer sacrifícios, e também para pedir perdão pelos pecados. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, que o véu do templo se rasgou. Fisicamente aconteceu isso. Esse véu, ele era um manto, né, com várias camadas de tecidos.
e era um manto muito grosso, de 10 a 12 centímetros aproximadamente, e ele se rasgou. Ele se rasgou exatamente para quê? Para que essa separação que havia entre o lugar santo e o lugar santíssimo não existisse mais. Jesus nos deu um livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de um sacerdote para interceder pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais de qualquer outra pessoa que faça essa função sacerdotal. Deus nos deu um livre acesso. Jesus rasgou o véu do templo, e agora você tem acesso direto a Deus. E a palavra do Senhor nos diz então, em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Nós temos um novo e vivo caminho, por conta da morte de Jesus, e Ele morreu pelos nossos pecados, e aconteceu ainda outras coisas. A palavra do Senhor nos diz que a morte de Jesus trouxe um impacto espiritual e físico, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e aqueles que estavam ali, o centurião, aqueles que vigiavam, viram tudo isso, e assim como nós cantamos nessa noite, eles declararam, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eles perceberam que estavam matando o autor da vida. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E é um fato que é narrado fora de cronologia, que chama muita atenção, que está no verso 52, que diz o seguinte, ele fala sobre algo que aconteceu de forma impressionante. Mateus 27, no verso 52, ele diz que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Olha que interessante. Pessoas que foram santos, que haviam se colocado diante do Senhor, eles ressuscitaram juntamente com Cristo. E esse texto ele é colocado na morte de Jesus, mas a palavra fala que eles foram ressuscitados, depois da ressurreição de Jesus, eles saíram dos sepulcros, porque Jesus é o primogênito entre os mortos, ele é a primícia da ressurreição. E é interessante que essas pessoas foram vistas, e há muitos teólogos que colocam essa passagem, dizendo que esses homens voltaram a morrer novamente, porque ali não foi uma ressurreição para a vida eterna, mas eles foram trazidos de volta à vida, eles reviveram, né, e tiveram ali contato com várias pessoas, e isso tudo aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E depois que Jesus foi morto, a palavra nos fala ainda que ele foi levado, o seu corpo, um homem chamado José de Arimateia, que era um dos seus discípulos ocultos, era um homem rico, para se cumprir a profecia de Isaías, que como rico em sua morte, ele foi colocado em um sepulcro novo, de um homem rico, e ele foi preparado ali juntamente com Nicodemos. José de Arimateia levou Jesus, e o envolveu com lençol limpo, e colocou no sepulcro novo, e depois ele fez rolar pedra, e fechou o sepulcro. E havia uma preocupação muito grande dos principais dos sacerdotes, que o corpo de Jesus fosse roubado, porque ele disse, olha, eles chegaram até Pilatos, olha, ele falou quando ele estava vivo, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e para que não aconteça algo pior, e eles de repente roubem o corpo de Jesus, e contem uma história, vamos deixar guardas protegendo o sepulcro, e assim se fez. Eles lacraram o sepulcro, e eles colocaram guardas ali, vigiando. Só que acontece algo extraordinário. Em Mateus 28 fala que depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, e de repente acontece algo extraordinário. Houve um grande terremoto, e um anjo desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela, e o seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas o viram, diz a palavra que eles caíram desmaiados como mortos. E o anjo falou às mulheres,
Não tenham medo, disse ele. Se vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos dar vida. Jesus fez com que a morte passasse sobre nós. Ele é a nossa Páscoa. O nosso Jesus que vive eternamente. E diz a palavra de Deus ainda que Jesus apareceu aos seus discípulos e disse: Pai seja convosco. E ali ele se aproximou dos discípulos, ele comeu com eles, mesmo com o corpo glorificado, e disse: recebam o Espírito Santo. E ele ficou ainda cerca de 40 dias, ali com seus discípulos, ensinando e falando do seu amor, falando da sua palavra, falando da sua missão. E diz que Jesus falou algo interessante, no momento em que ele apareceu aos discípulos, Tomé não estava ali, naquela reunião, naquele momento Tomé não estava participando, e numa outra semana que Jesus vai até eles, Tomé está presente, e ele diz exatamente isso: Pai seja convosco. E ali naquele momento, quando Tomé vê o Senhor, ele crê em Jesus, porque na primeira vez ele disse: olha, eu não creio que Jesus veio aqui, eu só vou crer se eu colocar a mão de fato no lado, ver as suas mãos, ver as suas chagas. E ali naquele momento então, quando Jesus aparece para Tomé, Jesus diz para ele assim: vem cá, Tomé, coloca o teu dedo aqui, vê se realmente sou eu, coloca, os teus dedos aqui nas minhas mãos e percebe as chagas. E aí Tomé, maravilhado, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Naquele momento ele creu. Jesus fala: porque você me viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Vocês são bem-aventurados, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos o Senhor, e nós cremos no Senhor. Louvado seja Deus por isso. Nós cremos que Jesus morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo, e que Ele virá buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos diz que depois o Senhor foi levado aos céus, e foi colocado à direita de Deus, e a Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra, foi dada a Jesus, para que todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e embaixo da terra, diante do nome do Senhor. E para concluir, queridos, Êxodo capítulo 13, verso 14 nos diz: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. E da mesma forma, com mão poderosa, Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, e Deus derramou o seu amor sobre nós. Amém?